Pai do Senhor, queridos, boa noite. Estamos aqui reunidos para começar mais um culto de ensino, de estudo bíblico, para nós juntos adorarmos a Deus e meditarmos na palavra do Senhor. Todas as quartas-feiras nós nos reunimos para refletir sobre a palavra de Deus e nós usamos o material da CPAD, que é a Lições Bíblicas. E nós estamos estudando o tema A Igreja Eleita, baseada na carta de Paulo aos Efésios. Nesse momento nós vamos orar e depois nós estaremos refletindo na 7ª aula desse estudo, que é um estudo trimestral. Eu quero te convidar a ficar conosco pelos próximos 60 minutos. Vamos juntos louvar a Deus, vamos orar e vamos refletir na palavra de Deus, que segundo Mateus capítulo 4, versículo 4, a Bíblia fala ali que nem só de pão viverá o homem, palavras de Jesus, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quero agradecer pela sua presença, pelas suas orações. Nós estamos fazendo os nossos cultos fora da igreja, aqui direto do meu lar, toda quarta e toda sexta, às 19h30, e transmitimos a live para vocês. E no domingo, às 18 horas, nós estamos fazendo o culto lá na igreja e também estamos transmitindo para aquelas pessoas que não estão podendo estar conosco ali. Pessoas que têm crianças pequenas, estão no grupo de risco, nós não podemos esquecer delas, ok? E nesse momento nós vamos orar para nós começarmos o nosso culto e nós não poderíamos deixar de lembrar tantas pessoas que têm chorado a perda de tantos entes queridos. Nós sabemos que, por mais que muitos estão lutando contra essa pandemia em todo o mundo, aqui no Brasil ela tem feito muitas vítimas e muitas famílias têm chorado. Já são quase 18 mil famílias que perderam alguém que amava. Então que a gente possa tomar os cuidados necessários para nós não sermos contaminados, mas ao mesmo tempo também orar e ter misericórdia daqueles que sofrem neste momento, ok? Vamos orar a Deus, vamos buscar a face do Senhor. Querido Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós oramos nesta noite. Somos gratos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mas nós clamamos nesta hora, Senhor, pelas vidas que estão sofrendo, com o seu coração apertado, pela perda de um ente querido, Senhor, ou porque a enfermidade bateu em sua porta. E esta pessoa, Senhor, ou está enferma, ou tem alguém enfermo no seio da sua família, dentro da sua casa. Senhor, tenha misericórdia. Nós pedimos, Senhor, que Tu tenhas compaixão de cada uma das famílias do Brasil e do mundo, Pai. Senhor, nós vivemos um momento que a humanidade nunca experimentou. E neste momento, meu Deus, é só o Senhor para ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Senhor, venha nos ajudar. Nos ajuda como igreja a cumprirmos o nosso papel evangelístico, profético, sacerdotal, mediante as circunstâncias que estamos vivendo, ó Pai. Te pedimos também, Senhor, neste momento, para que o Senhor dê graça àqueles que estão trabalhando incansavelmente, Pai, dentro dos hospitais, nas UTIs, nas CTIs, nas enfermarias, ó Senhor, tentando trazer um pouco de alívio para aqueles que estão sofrendo. Oramos, meu Deus querido, mais uma vez, por todos os líderes das nações em todo o mundo, para que o Senhor dê a eles a sabedoria para lidar com este momento. Oramos em especial pelo nosso país, pelo nosso presidente, pelo nosso governador e pelo prefeito de São Paulo, Pai. Senhor, dê a eles a direção e a sabedoria para lidar com este momento tão terrível que a humanidade e o nosso país em particular está vivendo. Senhor, nós pedimos que o Senhor receba agora o nosso culto, nosso louvor e a nossa adoração, porque nós não podemos parar de Te servir e de Te adorar, Pai, independente das circunstâncias. Assim nós oramos, ó Pai, apresentando a Ti cada membro da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, aqueles que estão em casa, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão impedidos de trabalhar, de estudar, enfim, Senhor, toma esta família em Tuas mãos, essa que é a nossa família espiritual, a DJL. Pai, em nome de Jesus nós oramos, venha sobre nós mais uma vez nesta noite, com a Tua presença, com a Tua graça, visita todos aqueles que nos acompanham por esta live, Senhor, é o nosso pedido no nome de Jesus, amém. Querido, nesse momento nós vamos louvar ao Senhor, reúna a sua família aí e juntos vamos adorar a Deus. Independente das circunstâncias, nós não podemos parar de louvar o nome do Senhor.
A Bíblia fala em Atos 16 que Paulo e Silas estavam presos numa prisão, tinham sido açoitados, mas por volta da meia-noite eles oravam e cantavam louvores ao nosso Deus. Isso para nós é um exemplo, porque mesmo mediante a aflição, eles não pararam de buscar o Senhor. E a Bíblia diz que houve um grande terremoto e o cárcere se abriu. Quando nós oramos, irmãos, coisas acontecem na nossa vida espiritual. Nós somos edificados, consolados e fortalecidos pelo Senhor. Vamos juntos adorar a Deus. Toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Chave, fogo e terremoto, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os céus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo.
A palavra de Deus, ela tem esse poder, queridos, de proteger o nosso coração. Quando nós passamos por muitas angústias, a nossa alma se abate dentro de nós. Mas quando a palavra de Deus, ela é diretriz para a nossa vida, ela acalma a nossa alma, ela acalenta o nosso coração e ela nos protege de muitas das vezes fazermos ou tomarmos decisões que depois nós venhamos nos arrepender. Então que você se alimente da palavra de Deus para que ela possa te sustentar nesses dias difíceis. ressuscitou, queridos, nós temos uma esperança viva. E a promessa dele foi que ele iria nos preparar lugar. E quando esse lugar estivesse preparado, ele viria e nos levaria para ele, para que onde ele estivesse, nós pudéssemos estar também. Essa é a maior esperança da igreja. Um dia vermos o Senhor face a face. Então prepara o teu coração, prepara a tua vida, para que no dia que ele vier, no dia que houver o toque da trombeta, o alarido, a voz do arcanjo, você esteja preparado para se encontrar com o teu Senhor. Amém? Nós vamos louvar a Deus com mais um hino e depois nós vamos meditar na palavra do Senhor.
sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus, aleluia. Queridos, é nessa palavra que nós estamos firmados. E a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras dele não hão de passar, amém? Nesse momento nós vamos fazer uma oração e logo após nós estaremos meditando na palavra de Deus. Vamos agradecer ao nosso Deus, que é esse Deus firme e fiel nas suas promessas e nas suas alianças, amém? Feche os teus olhos aí, vamos agradecer a Ele por este pacto, que é a salvação, que Ele nos revelou ali na cruz do Calvário. Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tão grande salvação que Jesus Cristo veio nos trazer e nos revelar. Nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de te servir e de poder estar caminhando contigo e vivenciando as tuas promessas. Tu és um Deus de aliança, Tu és um Deus de promessa, e as tuas promessas, elas não falham, Senhor, e é nelas que nós estamos firmados. E a maior promessa que o Senhor poderia ter feito para a humanidade foi que um dia o Senhor viria para nos buscar. E nós estamos aqui aguardando, Pai. E quando nós vemos acontecer todas estas coisas, como esta pandemia, como as guerras, como os terremotos e maremotos que têm acontecido nos últimos anos, as pestes, a fome, Pai, pai contra filho, filho contra pai, nós vemos que tudo isso são sinais que apontam para o retorno iminente do Senhor. Nós como igreja, Pai, nós queremos firmar a cada dia mais os nossos pés e anunciar o Teu reino, o Teu evangelho, a Tua salvação, Senhor, para aqueles que ainda não Te conhecem. Traga vida, traga salvação para as pessoas, Senhor. Nesta noite venha falar conosco pela Tua palavra. Ministra no nosso coração o Teu querer e a Tua vontade. Nossa vida está em Tuas mãos, Senhor. Nós oramos Te pedindo e já Te agradecendo, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, por mais que isso que está acontecendo no mundo parece ser uma grande novidade, a Bíblia aponta isso como um sinal que Jesus Cristo viria. Um dos sinais do retorno iminente de Jesus seriam as pestes que assolariam a humanidade.
E nós estamos vendo a humanidade sendo assolada por esta pandemia que está tomando conta e levando milhões de vidas. Portanto, em vez de nós ficarmos assim assustados, que nós possamos nos apegar cada vez mais e mais com o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Nós vamos meditar hoje, como eu disse no início, nós usamos as lições bíblicas da CPAD. A nossa escola bíblica ela não é no domingo, ela é junto com o nosso culto de ensinamento nas quartas-feiras. E nós estamos meditando na carta aos Efésios, e hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que fala sobre Cristo, que é a nossa reconciliação com Deus. Que privilégio tão lindo que nós temos de servir a esse Senhor. E Ele nos confiou esse grande ministério, que é o ministério da reconciliação. Diz assim o nosso texto áureo: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. Verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A nossa leitura bíblica em classe está na carta aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 19, que nos diz assim, versículo 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Muito bem. Queridos, o nosso objetivo geral com a lição de hoje é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou a igreja. Só para você entender, quando a Bíblia fala de sacrifício vicário, a palavra vicário significa substituto ou substitutivo. Ou seja, quando Jesus entrega a sua vida ali na cruz do Calvário, Ele faz isso de forma vicária. Ele faz isso de forma substitutiva. Ele está morrendo ali em nosso lugar. E esses dois povos que estavam em inimizade é o povo gentio, que são todas as nações do mundo, com exceção de Israel, e a nação de Israel. Havia uma barreira religiosa que separava esses dois povos, como nós estudamos na lição da semana passada. Se você quiser saber o que nós estudamos a semana passada, pode ir lá na nossa conta no YouTube, procura lá Davi Alencar Santana, ADJL, e você vai encontrar a lição da semana passada. Ou ainda aí no nosso perfil do Facebook, na conta da igreja também. Para quem não sabe, a nossa igreja ela tem uma página no Facebook e uma página também no Instagram. E você colocando lá AD Jardim Letícia, você vai ter acesso à nossa página e todas as outras aulas e pregações que a gente vem ministrando. E os objetivos para cada um dos 3 pontos que nós vamos estudar. Primeiro, nós vamos pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Nós vamos ver que o pecado separou os homens de Deus. Segundo, nós vamos explicar que pela cruz, Cristo fez um novo homem. Cristo fez uma nova criatura. E em terceiro lugar, nós vamos evidenciar que pela cruz nós fomos reconciliados com Deus. Gente, é um privilégio muito grande para aquele que conheceu a Cristo compartilhar o Evangelho do Reino. É como se nós fôssemos um embaixador do Reino dos Céus, anunciando para as pessoas o Reino de Deus e a reconciliação com Deus através de Cristo Jesus. Vamos ler aqui o nosso comentário, a nossa introdução. O comentarista desse trimestre é o pastor Douglas Batista e ele tem trazido comentários muito bons para o nosso crescimento espiritual.
Introdução. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nessa veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Nesta presente lição estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Muito bom, obrigado, pastora. Então, o que nós devemos lembrar? Nós estudamos na lição passada como estava a posição dos gentios sem Cristo, que está lá em Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12. Eu só vou ler para você se lembrar. Diz assim, ó: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, falando dos judeus que eram circuncidados ao 8º dia. E aí olha como estava a posição dos gentios, que somos todos nós, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eram 5 características que marcavam a vida e ainda marcam hoje a vida de todos os gentios que não conhecem a Cristo. Então, por isso que nós pregamos um ministério de reconciliação, para que o homem, pela fé, possa experimentar todas as promessas que Deus fez para a humanidade através da pessoa de Jesus Cristo. No nosso primeiro tópico, nós vamos estudar sobre Cristo. O tema é Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. A parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. A derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito a israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dias de festas, lua nova e sábados. Esses ritmos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. A revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam os judeus e os gentios de seu se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas cumprir a lei. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios.
O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Obrigado, Daísa. Então, o que nós percebemos nesse primeiro ponto? Havia uma grande inimizade entre os homens. Que homens? Israel, que foi o povo eleito por Deus no Antigo Testamento para representá-lo aqui na terra, e todos os demais gentios. Nas outras aulas eu falei um pouco sobre isso, mas eu quero repetir para nós guardarmos. A função de Israel, quando ela recebe o conserto da lei, era proclamar às outras nações o Deus de Israel. Mas em vez disso, eles se fecharam espiritualmente em cima de um orgulho, em cima de um pedestal, achando-se melhores do que os outros. E isso é um risco também que nós cristãos, no nosso tempo, nós experimentamos. Muitas pessoas acham, porque tiveram conhecimento da graça, receberam a salvação em Cristo Jesus, eles passam a se considerar melhores do que os outros. Sim, você foi alcançado pela graça de Deus. Deus te salvou. O teu nome está escrito no livro da vida. Mas o próprio apóstolo Paulo disse que é como se nós fôssemos uma erva brava, que foi enxertada na boa oliveira que é Israel. E ele disse assim, se Deus, falou isso aos romanos, ele chegou ao ponto de rejeitar os judeus, você acha que se nós formos orgulhosos e presunçosos, os gentios, ele também não nos rejeitará? Então, quando nós somos alcançados pela graça de Deus, nós devemos nos revestir de humildade, sabendo que foi a graça de Deus que nos alcançou, não os seus méritos. Então, pensando nisso, o que nós entendemos? Havia um exclusivismo religioso que criou uma inimizade entre judeus e gentios. Então, que a gente se vacine com a palavra de Deus, para nós não nos acharmos melhores do que as outras pessoas. Porque o que nós somos? Nós somos pecadores arrependidos, alcançados pela graça de Deus. E nós devemos olhar as pessoas com o olhar de Deus. A Bíblia não diz que Deus amou uma elite religiosa. Deus amou o mundo. E esse mundo está incluso todas as pessoas da face da terra. Então nós temos que aprender a olhar as pessoas como Deus as olha. Então diz a palavra do Senhor aqui que havia uma parede de separação entre os homens. E quando nós lemos nos versículos 14 e 15 do texto que nós lemos, diz assim, logo lá na nossa leitura bíblica em classe, diz assim, porque Ele é a nossa paz. Ele quem? Cristo, pelo qual de ambos os povos, que ambos, judeus e gentios, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, ou seja, com a sua morte, desfez essa inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, nós vamos falar sobre isso, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então a morte de Jesus, ele passou a formar um terceiro grupo de pessoas, não mais gentios e não mais judeus, mas aquilo que nós chamamos de igreja de Deus. Aqueles que são comprados, remidos e lavados com o sangue de Jesus, independente da sua origem étnica, independente da sua origem cultural, independente da sua origem como nação. Então aqui dentro da palavra de Deus, nós entendemos que essa separação ficava muito clara lá dentro do santuário. Por quê? Quando Deus ordenou que fosse construído o templo, havia um lugar chamado Santíssimo, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Havia um lugar santo, aonde entravam ali o sumo sacerdote para oferecer sacrifício a Deus todos os dias. E havia um local, que era o pátio, aonde entravam todos os judeus. Mas havia, segundo as escrituras sagradas aqui, aquilo que era chamado de parede de separação. E essa parede de separação, a Bíblia declara no versículo 14 do texto que nós lemos, que em Cristo ela foi o quê? Derrubada. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19, eu quero até ler esse versículo aqui para reforçar o que nós estamos falando, diz assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, versículo 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração,
em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme, versículo 23, a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O que o escritor da carta aos Hebreus está dizendo aqui? Não existe mais uma barreira aonde só entra ali o sumo sacerdote uma vez por ano. Cristo já entrou num santuário celestial e nos deu o privilégio de acesso à presença de Deus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que havia um véu de separação que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Esse véu se rasgou de cima para baixo, demonstrando que não foi uma ação dos homens que rasgaria ele de baixo para cima, mas foi uma ação de Deus. Então hoje você tem acesso a essa graça de Deus. Não só mais a nação de Israel, não só mais 144 mil selados, não só um grupo que se acha melhor do que os outros, mas todos aqueles que se arrependem dos seus pecados têm acesso à graça de Deus. E outra coisa que chama a atenção aqui, nossa, é que a lei de Israel, ela estava dividida em 3 partes. Primeiro, a lei civil. O que era a lei civil? Eram todas as leis que dirigia Israel como nação. Segundo, uma lei cerimonial. O que era a lei cerimonial? Era como eles deveriam oferecer o culto a Deus cada dia, como deveria ser o santuário, como deveria ser o templo, como deveria ser os elementos que seriam colocados dentro do lugar santíssimo e do lugar santo. Existia uma lei chamada lei moral. A lei moral é a conduta que o homem deve ter diante de Deus, mediante aquilo que ele aprendeu da palavra. É o comportamento ético, religioso, baseado nas escrituras sagradas. Essa parte da lei civil foi abrogada. Ela não vale mais para nós. Essa parte da lei, que é a parte da lei religiosa, se cumpriu em Cristo. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele é o cumprimento de toda a lei de Deus. Agora, a parte da lei ética, moral, que vem desde o Antigo Testamento, que ela está representada no Decálogo, que é Êxodo capítulo 20, que são os 10 mandamentos, continua sendo válido. Que são mandamentos com relação ao próximo e mandamento com relação a Deus. O único mandamento desses que não foi repetido no Novo Testamento é o 4º mandamento, que é a guarda do sábado. Esse não foi repetido. Por quê? Cristo é o nosso sábado. O sábado é um dia de descanso. Cristo é o nosso descanso. Mesmo assim, continua valendo o princípio do homem reservar um dia, pelo menos por semana, para ele servir melhor a Deus e estar descansando do seu trabalho e próximo da sua família. Mas os outros 9 mandamentos estão em voga nos dias de hoje e nós devemos cumpri-lo. Não matando, não roubando, não adulterando, não cobiçando o que é do próximo, não tendo nada como idolatria, mas adorando somente a Deus. Enfim, a lei civil passou, a lei religiosa e cerimonial passou, mas a lei moral de Deus continua de pé até os dias de hoje. E quando Jesus na cruz do Calvário, ele entrega a sua vida, ele está derribando essa separação que era feita pela lei cerimonial religiosa e pela lei civil. Hoje, em Cristo, nós somos um povo só, Igreja de Deus. Mas para ter acesso a esse povo, para fazer parte dele, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, reconhecer Cristo como Messias, nosso Senhor e Salvador prometido no Antigo Testamento e passar a ter um relacionamento com Ele. Então que você a cada dia cresça no seu relacionamento com Deus. Ah, pastor, mas a coisa está difícil, eu não estou podendo ir para a igreja. Não tem problema. Aí onde você está, dentro do seu lar, busque a Deus, ore. Porque a igreja, irmãos, são as pessoas, no coletivo, não no individual, no coletivo. Somos parte de um corpo. Mas busque ao Senhor, busque a Deus. Agora, tendo condições, vamos juntos buscar a Deus. A maioria das igrejas já estão abrindo as suas portas, porque está vendo que essa pandemia vai durar meses. Com todos os cuidados, com as recomendações do Ministério da Saúde, nós estamos abrindo as portas para adorar a Deus. Lógico, quem é do grupo de risco não deve ir. Se tem criança muito pequena que não consegue controlar a criança, a gente tem que tomar cuidado. Mas os demais, vamos buscar a Deus, irmãos. Talvez nós não tenhamos outra oportunidade. Tudo nos mostra que em breve Cristo voltará. A Bíblia diz que quando nós virmos acontecer todas essas coisas, nós deveremos levantar as nossas cabeças e se lembrar que a nossa redenção está próxima. Segundo tópico da nossa lição. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz,
a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. O conceito bíblico da paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. 2. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, e entre os judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. 3. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir deste ato surge uma nova humanidade, a Igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeitas, a etnia e a classe social desapareceram. Obrigado, pastora. Então, o que nós notamos aqui? Segundo tópico, pela paz Cristo fez um novo homem. Se, através da lei cerimonial e da lei civil, havia uma barreira que separava judeus e gentios, Jesus veio e cumpriu a lei. Ou seja, na vida dele, ele cumpriu a lei. As promessas do Antigo Testamento se cumpriram nele. E aqui é bem colocado aqui pelo nosso comentarista, o pastor Douglas Batista. Ele diz que o que é o conceito bíblico de paz? Primeiro, são boas relações. Quando Deus estabelece em Cristo a oportunidade de salvação do homem, Ele está reatando as relações boas com a humanidade em Cristo. O que acontece? A Bíblia fala lá em Isaías, capítulo 59, que o ouvido do Senhor não está agravado para que possa ouvir e responder às nossas orações. E a mão dele não está encolhida para que não possa salvar e nos abençoar. Mas o versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, quando Jesus entrega a sua vida ali na cruz do Calvário, ele estabelece uma nova paz. Por quê? Como disse no início no texto áureo e na verdade prática, ele é o nosso sacrifício vicário, ou seja, ele morreu em nosso lugar em substituição a nós. O salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Mas em Cristo foi estabelecido a paz e o homem não precisa mais morrer eternamente, morrer espiritualmente. Mas ele pode ter vida e vida com abundância. Mediante o quê? As boas relações com Deus. E aí eu te faço uma pergunta. Como está o seu relacionamento com Deus nessa pandemia? Esses dias eu ouvi alguém pregando e dizendo assim: essa pandemia vai revelar o caráter de muitas pessoas. E depois ele explicou. Ele disse: aqueles que realmente servem a Deus vão se apegar a Deus mais do que nunca, porque vão perceber que sem Deus eles não vão vencer a pandemia. Mas aqueles que já não têm nenhum compromisso com Deus, vão aproveitar que não tem mais a supervisão de nenhum líder na sua vida para fazer tudo aquilo que o homem carnal, os desejos carnais querem. E eu te faço a pergunta que bate aqui no meu coração mediante esse estudo: como está o seu relacionamento com Deus? Você está usando a pandemia para se aproximar mais do Senhor? Para fortalecer a sua fé? Para se encher do Espírito? Para adorar a Deus? Para aproveitar esse momento que você está em casa? Muita gente dizia que não servia a Deus porque não tinha tempo. Mas agora está sobrando tempo. E o que você está fazendo com esse tempo? Você está alimentando o seu espírito ou só está alimentando a sua carne, o seu eu, a sua mente de notícias negativas?
Tire um tempo para meditar nas coisas de Deus. Então, aqui diz que paz é boas relações. Segundo, paz é o fim de conflito. Então havia um conflito entre o homem e Deus. Os pecados do homem separavam o homem de Deus por causa dos seus erros. Abacuque 1,3 fala que Deus é tão bom que ele não pode ver o mal. Terceiro, aqui também fala que paz é um estado de tranquilidade. Gente, tem pessoas que quando a pessoa começa a pregar a palavra de Deus, o coração dele, em vez de ter paz e ficar tranquilo, começa a bater mais forte. Por quê? Aquilo que está sendo ministrado é como algumas pessoas dizem quando foi na igreja pela primeira vez. Parece que o pastor sabia tudo sobre a minha vida. Ele foi falando e tudo que estava dentro do meu coração, que eu estava pensando, o que eu tinha feito, foi revelado na palavra. O que é isso? É falta de tranquilidade. Então, quando você tem tranquilidade, você não precisa ter medo. Pensa, uma rodinha de amigos numa rua. Aí começa a subir a barca da rota. Se está todo mundo com a vida em ordem, se são pessoas de bem, se são trabalhadores, qual é o problema? Ninguém está fazendo nada de errado. Se chegar e pedir documento, está aqui. Por quê? Porque não deve. Então quem não deve, ele não teme a lei. Ele fica tranquilo, porque ele sabe que ele está protegido. Agora, e se a pessoa deve? Eu me lembro de uma vez, eu estava no ponto de ônibus, esperando a condução para ir trabalhar. E passou um carro. E na hora que passou aquele carro, o escapamento deu um pipoco. Pô! E quando deu aquele pipoco, tinha um homem do meu lado. Eu me assustei, lógico. E eu olhei na direção do pipoco. Quando eu procurei o homem, sabe onde é que o homem estava? O homem estava debaixo de um caminhão que estava ali perto. Olhando para um lado e para o outro, o homem pensou que era um tiro. Tudo me leva a crer, aí eu já estou julgando, que aquele homem devia alguma coisa. Porque o medo dele foi muito grande. Então aqui diz que essa paz que Deus nos traz, ela traz uma coisa chamada tranquilidade. Então como é que o seu coração fica quando Deus começa a falar? Ele começa a querer sair pela boca, com medo de Deus revelar as coisas erradas? Ou você fica em paz porque está sendo alimentado pelo Espírito Santo? Então quando falamos de paz na Bíblia, falamos de tranquilidade. E por fim, nós falamos de uma qualidade espiritual. Algo que Deus quer trazer para as nossas vidas. Gente, todos nós somos falhos e imperfeitos. Nós devemos chegar diante de Deus reconhecendo os nossos erros e receber dele perdão e graça. Mas nós não podemos viver uma vida dupla. Porque quando você vive uma vida dupla, você não tem tranquilidade e muito menos essa qualidade espiritual. Deus quer trazer paz nos seus relacionamentos, homem com homem, com o seu próximo. Deus quer trazer paz para o seu coração e Deus quer trazer paz para com ele. Era isso que Jesus propôs quando ele foi entregue como nossa paz ali na cruz do Calvário. Terceiro tópico. Pela cruz reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. 1. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. 2. Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado fazendo a paz e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. 3. Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios.
de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. Obrigado. Então, o que nós vemos aqui nesse terceiro e último tópico? Pela cruz, reconciliados com Deus. Primeiro, o comentarista começa a falar sobre a cruz, que era o instrumento mais ignóbil naquela época de castigo, de suplício. E o que chama atenção é que, por ocasião da festa da Páscoa, as autoridades romanas, ali na região da Palestina, eles costumavam soltar um prisioneiro. Era como se fosse um induto presidencial, como já aconteceu aqui no Brasil. Como acontece muitas das vezes do presidente dar um induto, perdoar o crime de alguém. E foi apresentado Barrabás e Jesus Cristo. O Barrabás era um criminoso, já julgado, condenado e que estava prestes a morrer. Jesus, por outro lado, era um homem inocente, que as acusações contra ele, nem Herodes e nem Pilatos viu nenhum tipo de crime que aquele homem teria cometido, mas os dois estavam ali diante de Pilatos, que tinha poder de prender ou tinha poder de soltar. E ele, em vez dele tomar uma decisão, ele apresentou para a multidão. E a multidão escolheu Barrabás. Então, a cruz que Jesus levou, segundo os estudiosos da Bíblia, segundo o historiador Flávio Josefo, não era a cruz dele. Inclusive era uma cruz até maior, porque ela não foi preparada com as medidas de Jesus, ela foi preparada com as medidas de Barrabás. E diz a Bíblia que Jesus toma sua cruz e sobe para o Calvário e lá ele morre em nosso lugar. Aquele Barrabás que foi anistiado por Pilatos e Jesus morrendo no seu lugar, ele representa toda a humanidade. Então todos nós podemos, à semelhança de Barrabás, ser anistiado do nosso crime, dos nossos pecados e dos nossos erros. A gente não pode dizer que porque a gente não rouba, porque a gente não adultera, ou porque a gente não tira a vida de alguém, nós não somos pecadores. A Bíblia diz que o pecado está em nós, faz parte da nossa natureza, faz parte da nossa essência, e é isso que nos separa de Deus. Então, para recebermos vida e vida com abundância, primeiro nós precisamos reconhecer isso, nós somos pecadores. Segundo, nós precisamos reconhecer Cristo como nosso Salvador. E terceiro, precisamos entregar a vida para Ele, para que Ele seja o Senhor da nossa história. Quando Ele se torna Senhor da nossa vida, não apenas Salvador, as nossas decisões e escolhas não são baseadas apenas na nossa vontade, mas no querer dEle. Ainda que o nosso coração deseje alguma coisa, ainda que a nossa mente queira alguma coisa, a gente confronta essa vontade, esse pensamento, essa emoção com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz para não fazer, a gente não faz. Se a palavra de Deus diz para nós não agirmos assim, a gente não age. Isso é receber a salvação em Cristo Jesus e ter Ele não só como nosso Senhor, não só como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. E aqui, a Bíblia chama Jesus, fala que Jesus se tornou não maldito, Jesus se tornou maldição em nosso lugar. Está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13. E no segundo subtópico aqui, diz que nós fomos reconciliados pela cruz de Cristo. Então, o diabo o tempo todo lutou para que Jesus não fosse ao Calvário. E até quando Jesus estava na cruz, ele ainda usou as pessoas que zombaram dele, ele usou o centurião para fazer com que Jesus descesse. Eles diziam assim, desce daí que nós vamos crer no Senhor. Mentira! Se eles não creram nos milagres de Jesus, se eles não creram nas pregações de Jesus, se eles não creram nas maravilhas que Jesus fez e na pessoa que Jesus era, como eles creriam em Jesus se Jesus descesse da cruz? Mentira! Ali tudo era o diabo tentando anular o sacrifício de Jesus, porque a missão dele era morrer na cruz para nos salvar. E diz a palavra de Deus que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E ali Jesus se entregou, e através dessa cruz nós recebemos paz. Nós fomos anistiados diante de Deus, nós somos justificados diante do Senhor, nós somos perdoados e reconciliados com Deus. E diz a palavra de Deus, em 2 Coríntios 5, do versículo 18 ao 20,
que Deus confiou à igreja esse ministério de pregar. Por que a gente prega? Por que todo culto cristão que leva a palavra de Deus a sério tem um espaço para pregação, para o ensino da palavra? É para nós revelarmos para as pessoas o ministério da reconciliação. Olha o que diz a Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 em diante. Diz assim, ó: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Gente, a palavra ministério significa serviço. Nós temos um serviço a prestar a Deus, que é reconciliar outras pessoas com o Senhor. Você foi alcançado, você precisa alcançar alguém. Você foi salvo, você precisa ajudar a salvar alguém. Diz assim o versículo 19: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Que mundo é esse? As pessoas, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. A palavra que eu estou pregando para você hoje é uma palavra que Deus quer que todos os homens ouçam, porque é só através dela que eles serão salvos. É a palavra da reconciliação. De sorte, olha o versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, que você possa ter essa noção. Se você não aceitou a Cristo ainda, volta-te para Deus, reconcilia-te com o Senhor, receba perdão dos seus pecados. Agora, se você já é um servo de Deus, seja cantando, ou seja pregando, ou seja vivendo a palavra, seja um embaixador de Cristo, reconcilie as pessoas com Deus. E nós concluímos aqui dizendo o seguinte, que quando Deus desfaz essa inimizade, Ele faz de nós uma grande família espiritual. Isso que Deus quis fazer aqui na terra. Por Cristo Jesus, Ele quis criar uma nova família, a qual não houvesse judeus nem gentios, mas que todos fossem chamados igreja de Deus. Conclusão. Diz assim a conclusão da nossa aula. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Ou seja, Jesus viveu a lei na sua íntegra e cumpriu ela ali na cruz do Calvário. Quando fala cumpriu, ele cumpriu as profecias acerca dele que tinha no Antigo Testamento, do livro de Gênesis até o livro de Malaquias. Em seu sacrifício, ele derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Ou seja, o judeu achava que para servir a Deus tinha que ser dentro de todas as regrinhas dele. Se não cumprisse aquelas regrinhas ao pé da letra, a pessoa não estava servindo a Deus em verdade. E hoje ainda existe muito crente que tem esse mesmo pensamento. Se o cristão da outra igreja não viver dentro da cartilhinha dele, cantar os hinos do inário dele, pregar a palavra do jeito dele, usar a roupa do jeito que ele usa, ele não é um verdadeiro cristão. Queridos, nós precisamos tirar essa mentalidade da lei e entrar na mentalidade da graça. Eu não estou dizendo que você tem que viver, o nosso culto tem que virar um baile funk, como algumas pessoas estão fazendo por aí, né? Que não tem liturgia respeitosa nenhuma. Não, temos que fazer a distinção entre o sagrado e o profano. Só que deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos entender que não é a regra, a cartilha da nossa denominação que é o Evangelho. O Evangelho é a salvação em Cristo Jesus proposta na Bíblia. Usos e costumes são bons desde que você siga-os, mas não imponha eles para outras pessoas como condição da salvação. Senão você vai cair no mesmo erro da nação judaica. Então, para nós cristãos, como é que são os nossos usos e costumes? Modéstia, ordem, moderação, mas nada de impor para os outros aquilo que muitas vezes nem nós conseguimos carregar. Então, aqui a Bíblia diz que Jesus, com a sua morte, aboliu essas ordenanças cerimoniais da nação de Israel. E nós devemos repensar também o nosso cristianismo para não querer que as nossas regras denominacionais sejam a palavra de Deus para algumas pessoas. Nossas regras são boas para nós, mas o que sustenta o crente na presença de Deus não são as regras denominacionais, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, é uma vida de comunhão com o Senhor através da sua graça. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade e criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo,
a igreja, o corpo de Cristo, ok? Que Deus abençoe sua vida. Eu quero aproveitar esses últimos minutinhos aqui para dar as respostas aqui. Essa semana me perguntaram as respostas do nosso questionário, né? A primeira pergunta do nosso questionário é: o que o extremismo judaico fez com Paulo? A resposta é: o extremismo judaico levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar esta barreira. A segunda questão: cite as 3 esferas da lei mosaica. São 3: a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Terceira questão é: qual é a conotação da expressão Cristo é a nossa paz? Qual o significado? Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente Ele é a nossa paz. Quarta questão: o que a cruz era para judeus e gentios? A cruz, resposta, era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E a última questão: qual foi o propósito de Cristo reforçado pelo apóstolo Paulo? A resposta é: o apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. Amém, queridos? Nós vamos orar. Quero agradecer a Deus aí pela sua presença. Se você puder, se você quiser nos ajudar a evangelizar, compartilhe essa live, né? Quando você compartilha essa live lá na sua rede de relacionamentos no Facebook, ou quando você manda o link que nós mandamos lá no grupo da igreja para seus amigos, você também está evangelizando. É uma forma de você compartilhar o amor de Deus, a graça de Deus, o Evangelho de Cristo com outras pessoas. Então, se você puder, nos ajude. Dê lá o seu like lá, curta, comente e compartilhe esse link com outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Sexta-feira a nossa live não vai ser daqui de casa. Quem vai fazer a live na sexta-feira é o pastor Eduardo Costa, nosso coordenador de jovens e um dos pastores ali da nossa igreja. Então, nós vamos compartilhar o link lá no grupo da igreja e também no nosso perfil do Facebook e no perfil da página da igreja. Mas a nossa live, sexta-feira profética, agora, a próxima sexta-feira, será feita pelo pastor Eduardo Costa, diretamente lá da sua casa, amém? E domingo, 18 horas, culto da família. Mas olha, é obrigatório o uso de máscaras, tá bom? Álcool gel lá na porta, distanciamento lá dentro da igreja, tudo organizado para que a gente sirva a Deus, mas com segurança. Que Deus abençoe você. Vamos juntos orar? Como digo sempre, tá firme servindo a Deus? Firme-se mais ainda. Tá longe? Volte para os caminhos do Senhor. Ainda não se entregou a Deus? Se arrependa dos seus pecados. Creia que Jesus é o teu Salvador. Pai, nós te agradecemos, Senhor querido, por esses momentos. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu e de ter nos confiado o ministério da reconciliação, Pai. Senhor, eu oro neste momento para que o Senhor nos use, meu Deus, para ganhar vidas para o teu reino. Nada é mais importante nesta terra para a humanidade, Senhor, e para o homem, do que ter um encontro pessoal contigo, Senhor. Tudo que nós tivermos ou fizermos aqui, Senhor, nós só poderemos usufruir disto em vida. Mas quando nós nos encontramos com o Senhor e aceitamos a Ti como nosso único e suficiente Salvador, essa é uma decisão boa, Pai, que vai reverberar lá para a eternidade, Pai, que vai ter uma consequência eterna, Senhor. Assim nós te pedimos, Senhor, e assim nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Amém? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós. Não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor.